Daí, pessoal, mais uma resolução. O valor que corresponde à expressão cosseno de π mais x sobre seno de 3π sobre 2 menos x é... Bom, eu vou resolver essa questão de duas formas, tá? Eu vou fazer primeiro no ciclo trigonométrico, te mostrando as relações que existem entre cosseno de x, cosseno de π mais x, cosseno de π mais x e seno de x. Enfim, vou te mostrar as relações correspondentes, né, dentro do ciclo trigonométrico, e vou também te mostrar uma regra prática, né, que justamente decorre desses aspectos aí que eu vou te mostrar no vídeo, tá? Então vou te fazer o raciocínio primeiro de forma convencional, a partir do conceito, da ideia, e depois eu te dou uma regrinha prática. Então essa regra prática justamente eu vou colocar agora como lâmina, então já faz parte da resolução esta regrinha aí. Então essa regrinha eu vou te mostrar só depois que a resolução estiver concluída, tá? Então primeiro eu vou colocar aqui o ciclo trigonométrico para eu pensar neste cosseno de π mais x, tá? Então assim, o que representa cosseno de π mais x? Isso equivale a quê? Bom, aí eu vou fazer então o ciclo trigonométrico, mais ou menos, né? Faço aqui o eixo vertical, correspondente ao eixo dos senos, o eixo horizontal, correspondente ao eixo dos cossenos. Vou aqui referir os divisores dos quadrantes, 0 graus, 90 graus, e aqui eu estou colocando em graus, tá? 180 graus, 270 graus e 360 graus, mais adequado seria em radianos, mas para o entendimento vou colocar em graus. E aí eu vou procurar aí esse π mais x. Então primeiro eu vou adotar um valor de x qualquer aqui no primeiro quadrante, tá? Então esse x eu tenho que pensar que ele é um arco do primeiro quadrante. Então vou pensar aqui no x mais ou menos isso aqui, ó, sei lá, como se fosse um 30 graus, tá? Então isso aqui é o arco x. E o que seria o arco π mais x? Bom, esse π, né, tu sabe que π radiano 180 graus, então seria 180 mais x. Então, claro que esse ângulo vai ficar, né, aqui eu tenho o ângulo oposto pelo vértice, é o mesmo. Então aqui eu tenho o ângulo x, e aqui em azul eu tenho o ângulo π mais x. O que eu observo entre o ângulo x e o ângulo π mais x? Olha, eu observo que em termos de cosseno é o mesmo, né? Olha só, aqui, ó. Esse aqui, essa medida é igual, deixa eu colocar de outra cor aqui, ó. Essa medida aqui, ela é igual a essa, né? No eixo dos cossenos. Então, o cosseno de x é igual ao cosseno de π mais x. Só que o cosseno de π mais x ele é negativo, enquanto que o cosseno do x ele é positivo. Então eu vou dizer que o cosseno de π mais x ele é igual ao próprio cosseno de x, só que negativo. Então isso é igual a menos cosseno de x, certo? Então essa expressão aqui de cima fica menos cosseno de x, porque eu observei, né, que o cosseno de π mais x é o mesmo cosseno de x, porém com sinal negativo. Bom, agora eu vou para outra expressão. Eu vou para a expressão seno de 3π sobre 2 menos x. Bom, da mesma forma, vou aqui gerar o ciclo trigonométrico para fazer o estudo, né, analisando o comportamento em termos de valores. Aí de novo aqui eu tenho 0 graus, 90 graus, 180 graus, que seria o π radianos, aqui 270 graus, seria 3π sobre 2, e aqui o 360 graus ou 2π, enfim. Vou estipular mais uma vez o valor do
arco X. Então eu coloco aqui mais ou menos, olha só, 30 graus de novo. E agora eu vou pensar no ângulo 3π sobre 2 menos x. Então olha só, 3π sobre 2 aqui, ó, o que ele é? Esse 3π sobre 2, ele é 270 graus. Então eu estou aqui no 270 graus menos x, ou seja, menos esse espaço. Então esse espaço aqui, lembra que eu estipulei mais ou menos 30 graus? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Ficaria alguma coisa assim, ó. Então aqui está o x. Então essa posição aqui, vamos fazer aquela história de antes, ó. Esse arco aqui é o x, e esse em azul sai daqui, passa pelo 90, passa pelo 180 e vem até esse espaço aqui. Ele não atinge 270 justamente por quê? Porque é 270 menos o x. E aí o que eu observo? Olha só, eu observo que este arco que é aqui, deixa eu colocar, essa extremidade aqui é do 3π sobre 2 menos x. Então, ele quer o seno disso. Então, o seno, olha só, eu projeto para cá, ó. Então, tá aqui, ó. Este aqui é o seno. Então, isso aqui é o seno do 3π sobre 2x. E se tu observar esse espaço, ó, não é o mesmo espaço lá em cima. Porque o espaço lá em cima vai ser menor, né? O x aqui ele é 30, ele está mais deitado. Então, esse espaço aqui é menor. Então, eu não posso dizer que o seno de um é igual ao cosseno do outro. Não é. Mas, aí eu vejo que se eu projetar aqui, ó, esse espaço aqui é o mesmo. Ok? E aí, então, eu tenho que isso aqui é seno e isso aqui é cosseno. Então, como que eu vou escrever isso? Eu vou escrever que o seno de 3π sobre 2 menos x, ele ficou igual ao cosseno do x. É o mesmo pedaço. Agora eu vou analisar o sinal. Aqui embaixo, ó, eu tenho o sinal negativo para o seno. E lá eu tenho cosseno, relacionado a cosseno, é um cosseno positivo. Então os sinais são contrários, isso aqui é menos. Portanto, seno de 3π sobre 2 menos x, o que resultou aqui? Também resultou menos cosseno de x. Então, isso é menos cosseno de x, divididos por menos cosseno de x, e aí vai resultar um positivo, letra D. Tá? Então, isso aí é uma forma de fazer analisando o ciclo trigonométrico. A partir dessas relações, a partir dessa lógica que existe aqui no ciclo trigonométrico, eu estabeleço uma regra prática. E aí diz o seguinte, ó, que se eu tiver para seno e cosseno, ou tangente mesmo, π ou 2π, se for π inteiro ou 2π inteiro, eu repito a função. Se for seno, continua seno, se for cosseno, continua cosseno, se for tangente, continua tangente, assim vai. Agora, se o arco que está organizando ali no seno, no cosseno, enfim, for π sobre 2 ou for 3π sobre 2, aí eu vou ter que trocar a função. Seno eu vou trocar para cosseno, tangente eu vou mudar para cotangente, e secante eu vou mudar para cossecante. Então, na realidade, isso aqui são chamadas de cofunções, né? Então, eu uso a cofunção. Tranquilo? E, como a gente fez antes lá no ciclo trigonométrico, o x, ele sempre é um arco do primeiro quadrante, e eu penso nele, acho muito adequado pensar nele como sendo 30 graus, né? Uma atribuição assim que ajuda a raciocinar. Então eu uso o x igual a 30 graus. E o sinal é de acordo com o quadrante, o mesmo raciocínio que nós fizemos aqui no ciclo trigonométrico. Então agora a gente vai aplicar a regrinha nessa expressão aí. Então aqui, ó, igual cosseno de π mais x. Bom, pela regra, ó, como é π, aqui é o inteiro, ó, como é π, o que acontece? Repete a função. Então, eu continuo com cosseno. Cosseno de x. Já descobri a função. Falta agora ver o sinal, se vai ser mais cosseno
ou se vai ser menos cosseno. E aí como eu vejo isso? Aí tu pensa aqui, ó, o π é 180 graus. Então mentalmente, ó, 180 graus. Aí tu vai usar um arco de primeiro quadrante, lembra? Eu aconselho 30 graus, tu vai 180 com mais 30, tu vai para 210. Isso tu vai fazer mentalmente. 210 graus, onde ele está? Ele está nesse quadrante aqui, ó. Ele está no terceiro quadrante. E no terceiro quadrante, como que é o cosseno? Cosseno é negativo porque está na parte de trás. Então, se é negativo, eu sei que aqui é menos cosseno de x. Ok? Então, é assim que se aplica a regrinha. Vamos para o outro. Eu tenho agora seno de 3π sobre 2. Ó, daí, quando for 3π sobre 2 ou for π sobre 2, o que acontece? Eu tenho que trocar a função. Então, se eu tenho seno aqui, ó, o que vai acontecer no seno? Vai mudar para cosseno. Usa a cofunção. Então, já sei que o denominador também é trabalhado em cosseno de x. Ok? Está faltando o sinal. Ou mais cosseno ou menos cosseno. Como que eu vou fazer isso? De novo, analiso o quadrante. Ó, 3π sobre 2 radianos é 270 graus. Então, eu tenho ali 270 graus. Só que aí é menos x. Então, lembra do x, né? Eu atribuí 30. Então, menos 30. O que vai dar isso? 240 graus. 240 graus, onde está o 240 graus? Bom, 240 graus fica também aqui, ó, no terceiro quadrante. Ficaria bem nessa posição aqui mesmo. Se eu usei lá 30, né? Aqui é o 240. Então, tá aí o meu arco de 240, hipoteticamente falando, no terceiro quadrante. E como que é o cosseno no terceiro quadrante? O cosseno, a parte de trás, é negativa. Então, aqui eu tenho menos cosseno de x. E aí, de novo, menos cosseno divide por menos cosseno, vai dar 1 inteiro. Ok? Então, fiz aí das duas formas. Essa regrinha é bastante útil, né? Porque dá uma certa agilizada. É muito interessante que tu saiba trabalhar no círculo trigonométrico e entenda essas relações. Consiga fazer essas conversões aí de seno para cosseno e imaginar ali as projeções para verificar se a função continua com seno ou tem que mudar para cosseno. Se é cosseno, continua cosseno, ou se tem que mudar para seno e assim por diante. Ok? Então tá aí. Espero que tenha ajudado. Forte abraço, agradeço pela visita e até a próxima.